Como ter mais resultados na sua ótica? Esse vídeo ele foi gravado especificamente para donos de ótica que querem ter mais resultado. E também completo, então vamos direto ao assunto. O primeiro passo é saber em qual cenário que a sua ótica está. E isso eu acredito que você já tenha consciência porque você vive 24 horas dentro do seu negócio. Mas caso você não tenha muito bem uma noção, eu defini dois extremos que a sua ótica ela pode estar. O primeiro é uma ótica completamente vazia, que não tem nenhum movimento, que está precisando de mais clientes. E o outro é uma ótica que ela já tem um certo movimento, tem uma base de clientes que já é ativa, só que também tem um meio termo, né? Porque nem tudo é igual. Então, sua ótica ela pode ter já um certo volume de clientes, mas você gostaria que tivesse mais, está ali no mediano, por exemplo. Então, depois que você entendeu qual que é o cenário que a sua ótica está, você vai definir a estratégia de acordo com a realidade da sua ótica. E por que definir a estratégia de acordo com a realidade? Porque muitas óticas, por exemplo, quando elas pensam em ter mais resultados, a gente vai pelo mais óbvio que é o quê? Conseguir mais clientes. Só que nem sempre conseguir mais clientes é a solução mágica para tudo. Que tal o exemplo? Ter uma ótica que ela está simplesmente lotada, cheia de clientes, só que as consultoras não conseguem atender essas pessoas com qualidade. E isso acontece tanto na parte física, como está ilustrado na imagem, também pode acontecer no WhatsApp, nas redes sociais da ótica. Depois que você entendeu qual é o cenário, você definiu a realidade da sua ótica, quantas pessoas você pode atender, qual que é a sua capacidade atual de atendimento, quantas vendas você suporta por dia, digamos assim, você vai definir quais são as ações práticas que você vai tomar. Então, aqui um exemplo, se você tem um volume de clientes baixo ou mediano, você pode utilizar um inbound ou outbound. Só que se você também tem um volume alto de clientes, você também pode utilizar essas estratégias. É muito importante que você tenha ambas as duas na sua ótica, se possível, porque cada uma delas vai ter vantagens e desvantagens, como a gente vai ver daqui para frente. A gente começa com o inbound, que é o mais comum, que seria atrair o cliente. Como assim? Facebook, Instagram, o Google, o próprio Google Maps, o YouTube também é uma rede muito interessante, porque são redes de pesquisa. O Google, por exemplo, quando a pessoa está pesquisando óticas na cidade tal, óticas perto de mim. E se você tiver um site, se você tiver um perfil no Google Maps, você vai aparecer para essa pessoa. Então é muito mais fácil você converter alguém que já está procurando por óculos, já está procurando por lentes, por armações, você consegue também colocar palavras-chave. Só que o conteúdo também, ele mexe muito com o desejo, né? Então aquela pessoa que ela está querendo uma armação de uma atriz famosa, como por exemplo a Gisele Bündchen, só um exemplo, ela já vai encontrar ali no Instagram, no Facebook, né? E no YouTube também você pode postar vídeos como escolher a lente correta para o seu tipo de rosto, para o uso que você quer, como escolher a armação que mais combina com você e assim sucessivamente. É muito importante você se atentar à estratégia em si e não ao meio, porque senão você fica muito preso a uma rede social e pode surgir uma rede social nova que você pode aproveitar muito mais no futuro. Não poderia deixar de citar um outbound, que é você ir até o cliente. E por que o outbound ele funciona muito? Porque você consegue ter um controle, como a gente viu no inbound anteriormente, você atrai o cliente, então você ainda depende com que o cliente ele mande mensagem para sua ótica, com que ele visite a sua ótica. No outbound você pode ligar para uma lista de clientes, você pode bater de porta a porta, literalmente, você pode fazer abordagem via WhatsApp, o Instagram também, que seria um social selling, e também você pode fazer e-mail marketing com as pessoas que já têm cadastro na sua ótica, se você tiver um site, se você tiver um sistema mais robusto, se você tiver um banco de dados de cliente, você pode aproveitar isso e ir atrás dessas oportunidades. Depois de tudo isso, é sempre importante você estar metrificando tudo o que você faz. E por que é importante metrificar? Hoje em dia no Brasil não é tão comum uma empresa ela ter, por exemplo, um painel que tem todas as informações sobre o negócio, de onde que vem as vendas, qual que foi a quantidade de vendas no dia. Então é muito mais tocado assim na base do achismo, da base do sentimento mesmo do negócio. A gente vê que a maioria das empresas fazem isso, até mesmo empresas que já faturam bem. Não sei se hoje é a realidade da sua ótica, mas é algo que a gente vê bem frequente acontecendo.
Metrificar é importante para você saber qual que é o canal que está te dando mais retorno, qual que é o canal que está dando mais resultado para sua ótica, porque assim você consegue saber aonde que você pode melhorar, aonde que você pode investir mais, aonde que você vai investir menos, para você ter certeza, para você tomar decisões baseadas em dados. Inclusive aqui no próximo slide coloquei que dados são um novo petróleo. E aqui tem um exemplo de vendas para uma ótica, por exemplo, que a gente tem os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. E ali de janeiro as vendas estavam muito boas, começo do ano, equipe motivada, as vendas foram muito excelentes. E depois ali em fevereiro já deu uma caída, março, abril. E aí, por exemplo, uma empresa que não tem dados, ela vai pensar assim, pô, o que é que está acontecendo? Ah, é o mercado que está ruim, e ela não vai saber o que fazer. E quando a gente tem dados, por exemplo, a gente consegue tomar decisões muito mais assertivas, a sua ótica consegue ter decisões muito mais assertivas, baseadas em dados, em fatos, e não no que você acha que está dando errado. Aqui a gente tem um exemplo de como encontrar o gargalo da operação. Então a gente viu, por exemplo, que em fevereiro, quando começou a cair, o desempenho da equipe também começou a cair. Então a gente viu, por exemplo, que a Priscila, a Aline, a Joana, elas tiveram um desempenho em queda ali, por exemplo, na última semana. O pessoal já começa a chegar ali perto do final do mês, já começa a não vender tanto, já começa a não entrar tanto em contato com os clientes, né? E aí deu essa queda na venda por algum motivo e você vai investigar mais a fundo. Poderia ser outra coisa, como por exemplo, você não está tendo tantas visitas no site, e pode ser qualquer coisa. Não tem como eu explicar tudo em um só vídeo, porque cada ótica vai ter uma estratégia diferente, cada ótica vai ter ações diferentes umas das outras. Então é muito importante que você tenha uma análise de dados de acordo com as ações que você toma. E não adianta nada você fazer tudo isso e você não ter uma forma de você melhorar sempre esse processo, de você estar captando cliente, você estar indo atrás de cliente, você estar vendendo para essas pessoas, você estar metrificando tudo, que seria o PDCA, que é Plan, Do, Check e Action. A gente começa com o Plan, que seria planejar, você vai identificar o problema, você vai fazer a análise do que é que está causando esse problema, depois você vai analisar em qual parte do processo da sua ótica esse problema está causando ali um gargalo, depois você vai executar um plano de ação para você conseguir solucionar esse problema. Depois você vai executar e você vai verificar com base em dados, com base em fatos, e depois com esses dados e esses fatos, você vai levantar ali as hipóteses e você vai agir novamente, você vai tomar uma ação e depois você vai ver se isso resolveu o problema. E aí depois, se você viu que resolveu, você vai padronizar aquilo. Um bom exemplo disso é, por exemplo, se os clientes eles dão vácuo sempre que fala o preço direto. Então você vai lá e antes de passar o preço, você pergunta para o cliente se ele tem condições de investir. E aí o cliente falar que sim, e você passa o preço e ele compra, então você viu que isso resolveu o problema. Só que se ele falar não e ele não compra, aí você vai testar outras formas de você resolver esse problema. Esse processo aí nunca para, você tem que executar ele sempre dentro da sua ótica. Por fim, você vai cultivar e você vai crescer a sua base, isso aqui é literalmente óbvio para toda ótica. Só que tem alguns pontos que você precisa entrar em mais detalhes, que seria, por exemplo, pesquisa de NPS. O que é a pesquisa de NPS? Vou entrar mais a fundo em cada um desses, mas é uma forma de você saber como que está sendo a experiência do cliente com a sua ótica, com algum setor da sua empresa, por exemplo, atendimento, produto, enfim. CRM, que dá mais organização para os seus vendedores, mais à frente você vai ver. Programas de indicação também, para você fazer com que as pessoas que compraram de você comprarem novamente, indicarem para mais pessoas. Mais ofertas, então, por exemplo, eu tenho um cliente na minha ótica que ele quebra muito óculos. Então não seria interessante eu oferecer um seguro para ele, para cada vez ali que ele quebrar o óculos, ele tem X meses de garantia, alguma coisa assim. Você pode também fazer um remarketing, um follow-up, remarketing das pessoas que não compraram, você pode fazer propaganda, você vai ver mais a fundo isso. Follow-up também, que é muito importante, então aquele cliente falou assim, eu vou comprar tal dia. Você vai lá, liga para esse cliente. E por último, deixo essa pergunta que, qual é o problema do seu cliente que você pode resolver e ainda não está resolvendo? Essa é uma pergunta que eu deixo porque sempre você pode incluir melhorias na sua ótica, sempre você pode fazer com que o seu cliente ele tenha uma experiência muito melhor, com que você se destaque ainda mais da concorrência. A pesquisa de NPS, entrando mais a fundo, seria basicamente o seguinte: de 0 a 10, você recomendaria a nossa ótica para um amigo? De 0 a 10, você voltaria a ser um cliente nosso? E assim sucessivamente, de acordo com a área que você quer
ter uma pesquisa mais a fundo. Você pode fazer de 0 a 5, de 0 a 3, não importa, mas é interessante você fazer de 0 a 10, porque você dá uma margem maior dos clientes votarem. Você pode fazer uma média depois de todos os votos. Claro que nem sempre o cliente ele vai votar, mas os que votarem você já vai conseguir ter uma base ali do que você pode melhorar na sua ótica. Aqui um exemplo do CRM. O CRM ele deixa muito mais organizado a parte comercial da sua ótica. Então, por exemplo, você tem várias consultoras e elas atendem aleatoriamente quem chega no WhatsApp. Então, tem a vez dela ali de cada uma atender. Com o CRM é diferente. Os clientes que enviarem mensagem, eles já vão diretamente para o CRM das vendedoras. E aí, eles vão lá para a primeira coluna, que seria enviou a mensagem. Então, ali a gente tem João, a Paulo, Jorge. E aí qual que é o sentido do CRM? É você passar as pessoas pelas etapas. É por isso que é muito importante você ter conhecimento dos processos da sua ótica. Tanto da parte comercial, da parte mídia, como que você faz para vender. Depois que essas pessoas enviaram mensagem, você vai marcar uma visita com elas. Então ali a Maria marcou uma visita. Depois você vai ter as vendas realizadas por esses consultores, que foi a Mariana que comprou. E aí você vai identificar qual parte você pode melhorar desse processo. Então, se você vê que tem muitas pessoas que marcaram visita e não viraram clientes, você vai identificar o que está acontecendo. Programas de indicação e fidelidade. Isso aqui é um exemplo mais abrangente do que você pode fazer, mais a fundo no caso, que é, por exemplo, indique um amigo e ganhe uma armação. Indique alguém e ganhe 40% de desconto na sua lente. Isso aqui é muito interessante porque a lente geralmente é mais cara que a armação em alguns casos. Indique e ganhe um brinde da ótica. Você pode dar brindes para os seus clientes. Isso aqui você pode dar, por exemplo, acompanhamento, você pode dar descontos, você pode também fazer parcerias com outros lugares para você dar mais benefícios. Por último, a cada 10 trocas de lente você pode dar uma lente de graça para ele. Isso aqui seria um programa de fidelidade, para você fazer com que essa pessoa ela continue sempre trocando de lente com a sua ótica, independente do preço da concorrência. Marketing follow-up, uma maneira bem simples de você fazer, é simplesmente fazer propagandas para quem entrou no site e não enviou mensagem. Isso aqui você pode fazer lá mexendo nas ferramentas do Facebook e do próprio Google também. Você pode ligar ou enviar mensagem para os clientes que não compraram. Isso aqui eu já havia mencionado antes, é o óbvio também, parte comercial. E você também pode pedir indicações para os clientes que já estão ativos. Então, a pessoa foi lá, comprou um óculos, e você pode ligar daqui 6 meses. Opa, tudo bem, aqui é a fulana da ótica tal. Você tem alguém da sua família que está precisando trocar o óculos esse mês? Algum amigo seu? E aí você pede indicação. Eu coloquei isso aqui em remarketing follow-up porque você está entrando em contato novamente com o cliente, para você ver que também tem outras estratégias que entram misturados, sabe? Que não é só um termo, que pode ser ambos os termos, né? Tanto o remarketing como follow-up, como programa de indicação, como programa de fidelidade. Esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha absorvido bastante ideias. Espero que você compartilhe também esse conteúdo com outros donos de ótica para que eles vejam, para que eles tenham mais resultado também na ótica deles. Deixe aqui o seu comentário se você pode agregar em mais alguma coisa. Se eu errei em algo também você pode deixar aqui nos comentários. E esse foi o vídeo e até a próxima. Se inscreva no canal também.